Olá, eu sou o Márcio Robert, estou começando um novo projeto, um projeto que eu sempre quis ter, depois da gente ter começado essa questão de podcast. É um podcast diferente, é uma conversa mesmo, uma coisa tranquila. Agora está começando o Prosa de Artista, um podcast que vai falar da vida pessoal dos artistas. A gente foca aqui em não falar a parte artística, o que o cara faz da arte dele. A gente quer falar da pessoa por trás do artista. Aquela pessoa que sofre, aquela pessoa que batalha e que escolheu Portugal, a Europa, para ser a sua nação de trabalho. Mas hoje eu não quero falar de um cara só que eu conheci, que se tornou meu amigo, meu irmão, que a gente tem longos passeios, longas conversas. Eu quero falar com Wagner Lourenço, um cara radiologista, que já foi de tudo na vida, já trabalhou em todas as coisas que vocês podem imaginar, né? E que é um cantor que hoje, só por hoje, ele está um pouco descansando, mas que vai voltar ativo. Eu tenho prazer, uma honra e um agradecimento de estar com meu amigo Bruno, porque eu não conheço como Wagner, eu conheço como Bruno, né? Uma dupla que todos conhecem, que é o Bruno e Breno, né? Nosso parceiro Breno, que assim que der a gente também vai conversar com ele. Bruno, em primeiro lugar, meu irmão, eu quero te agradecer demais por acreditar nisso. Eu que agradeço, é isso. Né? Você está aqui bom comigo. Demais, já deu muito certo, com certeza. Né? Para mim é uma honra muito grande, né? Volto a falar, eu não quero conversar com o Bruno, eu quero conversar com o Wagner, certo? Bora. Ih, tem muito assunto. Eu sei que vai ser difícil a gente desmembrar essa conversa, eu sei disso, mas nós vamos tentar. Né? Cara, mas é interessante que, assim como você não conhecia o Wagner, 99% das amizades aqui em Portugal não conhece o Wagner, conhece o Bruno. Conhece o Bruno, né? exatamente. Porque desde a minha chegada em Portugal, já foi formada a dupla Bruno e Breno e são 5 anos aí de estrada, então todo mundo conhece o Bruno. Pois é, e a gente... agora é uma oportunidade pro pessoal... Verdade. E nós nos conhecemos numa casa de show, né? Assim, a gente já se conhecia, né? A gente já conversava, mas já tínhamos conversado por telefone, eu acho, uma vez, e nós nos conhecemos lá no Velho Texas, né? Ali a gente teve uma grande amizade, né? Ali já começou uma grande amizade. Com certeza, já cantamos junto naquele dia, né? E fizemos umas 3 musiquinhas lá, massa demais. Mas olha, hoje eu quero falar com o Wagner, né? Em primeiro lugar, eu queria te perguntar de onde você é, cara? Sou natural de São Paulo. Capital, São Paulo, capital. Capital mesmo. Né? Eu já morei por ali, São Bernardo, tive a honra de morar. Sim, bairro Vizinhos, muito bom. Lá muito no bom. ABC, lá no muito ABC bom. Paulista. Ô, gente, vocês estão ouvindo o som, vocês estão ouvindo o grito da Luara, porque isso aqui é uma conversa muito tranquila, né? Mas a gente quer manter isso, essa naturalidade, porque a família está aqui. Né? A família está aqui, a família veio para... Tá ali querendo estar aqui. Tá ali querendo estar aqui. Daqui a pouco ela vem, não tem problema não. Daqui a pouco ela vai vir, vocês vão conhecer a Luara, não para de gritar, tá ali, né? Mas isso aqui é isso mesmo, é uma conversa tranquila para a gente falar da vida pessoal. Para você que tem sonho de seguir a arte, mas às vezes fica preocupado porque você tem filho, porque às vezes você tem um trabalho que te impossibilita. Eu quero esse programa, o Prosa de Artista, é exatamente para você, quer falar com você, para você mudar de ideia, seguir a sua arte, o seu sonho, né? E entender que por trás de pessoas que estão na noite, tem pessoas naturais, normais, sim. Que batalham. Você hoje, né? Hoje você está tirando férias do Bruno e Breno? Rapaz, é assim, assim como eu, o Breno também, o Breno ainda mais que eu, né? Eu tenho muitas responsabilidades além da música. Porque o povo também não sabe, aqui a gente não só é cantor em Portugal. Temos a vida em paralelo para também ali dar um apoio financeiro, digamos assim, né? E o Breno é um cara que, ele tem muito diversificado. Tem o café, né? Que chama aqui em Portugal, é um barzinho. Tem a obra, que ele também trabalha com obra. E muitas coisas. A gente tava cansado, cara. Não tava conseguindo conciliar, né? E resolvemos conversar.
Dar um tempo, resfriar a cabeça um pouquinho, pensar no que realmente quer, se é continuar nos trabalhos dele ou a gente depois volta pra música, não sei. Descansar um pouquinho, a ideia é essa. Não, Aliás, essa é a primeira conversa que você tem, assim, aberta, né, sim, depois sim. da Porque, separação da dupla, né? porque muita gente acha que a gente brigou, né, que aconteceu isso, aquilo. Nada. É uma questão só de trabalho, Sim, sim. né? É que eu falo pro pessoal, né? Pô, o Breno, a gente tem amizade do Brasil. Sim. Eu vim pra cá um pouco antes dele, fiz a ponte pra ele vir pra cá também. Então, assim, a gente somos amigos do Brasil antes da música. O Breno não cantava. É verdade. Então assim, é uma amizade antes da música. Não foi a música que tornou Bruno e Breno amigos, não. Foi a amizade que tornou a gente. Mas, gente, para quem não sabe, o Wagner, o Bruno, que eu não costumo chamar de Wagner, ele é radiologista, já foi motorista, né, chofé, né? Já. Chofé de hotel, é isso mesmo? Aqui em Portugal também, viu? Aqui também. No Brasil, uns anos atrás, mas aqui em Portugal também já fui motorista. Pois é, já mexeu com tudo. Além disso, o que você já fez? Nós vamos falar de cada um, mas o que você já fez? Assim, uma coisa que você nunca imaginou que você ia fazer na vida. Segurança. Ah, é? Ó, meu porte passei por segurança, moço. Mas fui de casa grande, eventos grandes em São Paulo. É uma coisa que você nunca tinha imaginado. Nunca passou pela minha cabeça. E como é que você foi parar nisso, já que você nunca pensou nisso? Rapaz, ó, de moleque eu já fui, já vendi picolé, Sim. já quebrei barranco, carreguei lata de entulho, tudo pra ganhar dinheiro. Quando eu era moleque, né, pra ter, naquela época lá, de ter aquele jacão da fila, tênis bonito no pé e tal. Família humilde, né, meu irmão? Sabe como é que é. Então tem que fazer de tudo um pouco. Pois. Mas quer ver? Vendedor de picolé, fui manobrista, eu trabalhei de office boy, o que mais? Motorista, já falamos, área administrativa, financeiro, já fui coordenador de um food truck, uma empresa grande de São Paulo também, eu dirigia e gerenciava uma equipe no food truck. Então, de comércio, você já tem... Você já... Já de tudo. Aí depois estudar, né, foi fazer radiologia, trabalhei 8 anos, uma área muito boa, que eu sou apaixonado pela radiologia. Trabalhei em grandes hospitais em São Paulo. Pois é, eu quero então que você me fala. Ô, gente, vocês não vão importar com esse negócio da Luara gritar, não, porque isso aqui nós estamos em família, tá? E o nosso programa, ele é esse projeto, ele é um projeto que a ideia dele, eu não quis fazer ele num estúdio, nem nada disso, porque a minha ideia foi exatamente mostrar essa coisa normal da gente. Você sabe por quê? Eu vou te explicar, Wagner. Eu já reparei, né? Eu senti a necessidade. A gente tem vários programas, vários podcasts. Queria até mandar um abraço para o nosso parceiro Denis, Me Fala Podcast, que é o podcast figura. Né, que já entrevistou a gente aqui. Então, a ideia desse programa é reforçar os nossos colegas, né, os podcasts de artistas, como o Denis, né, do Me Fala Podcast, né, porque a ideia não é nem fazer uma live, né, é a gente estar aqui gravando mesmo, nós estamos gravando. É um bate-papo descontraído, né, Márcio? Um bate-papo descontraído, mostrar a realidade das pessoas, porque muitas pessoas não conhecem a realidade nossa, não sabem do que a gente vive, cara. Eles não sabem, acham que a nossa vida é dormir até tarde, né? Tem muita gente que pensa isso, que a nossa vida é dormir até tarde, né? E chegar a hora e fazer algumas coisas e sair para tocar e viver uma vida de sucesso, de momentâneo, né? Ali nos palcos, né? Da noite de Portugal. E não é, cara. Não é. Poucas pessoas sabem que você acorda muito cedo. Hoje eu te mandei uma mensagem cedo, né? Que a gente, a princípio, a gente sempre estava acordando às 5h30. Por esses dias a gente não está acordando às 5h30, mas continua acordando cedo. E eu te mandei uma mensagem cedo, você já estava acordado. Já estava nativa. E você trabalha na noite, né? Poucos sabem que aqui nós já saímos daqui o dia quase amanhecendo. Então a minha ideia foi montar eu senti a necessidade, porque muitas pessoas às vezes chamam a gente e acham que aqui a gente vive uma vida de rei.
E não é nada disso. Então, assim, a gente sabe que existe... se eles soubessem, né? Se soubessem. Né? A gente sabe que existe os podcasts que falam da vida do artista. Né? Ressalto mais uma vez, Me Fala Podcast, do Denis Martins. Né? Mas a ideia não é essa. A minha ideia não é essa. A minha ideia não é falar aqui do artista, está aqui o violão, daqui a pouquinho o Wagner vai cantar um pouquinho, mas não é falar do Wagner artista. É falar do Wagner pessoa que acorda cedo, que tem 3 filhas para cuidar, tem a esposa, tem a casa, tem toda a administração que sofre. Mas eu queria falar com você o seguinte, sobre radiologista. É uma profissão muito arriscada, né? Para quem sabe, né? É uma profissão extremamente arriscada. Sim. Eu queria te perguntar como é que você chegou nisso também. Rapaz, é uma história que pouca gente acredita, mas é muito hilário. Sim. É um negócio de doido. Eu falo, porra, eu não acredito que eu passei por isso. Mas graças você já a tinha Deus. Alguém na família que mexia com isso? Não, aí que você não vai... Acho que nem você sabe dessa história. Diz aí. Cara, eu vou te falar. Eu não tive oportunidade de estudar muito cedo, porque desde cedo, batalhando, né? Que eu te falei, já fiz muita coisa, eu precisava manter. E, enfim, quando eu casei, tive a minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos, eu falei, vou estudar. Conversei com a mãe dela, falei, vou fazer alguma coisa pra gente dar uma melhorada na vida, né? Sim. Eu vou primeiro ou você vai? Ela, não, pode ir você. Tá bom. Aí passei em frente. Era uma escola técnica. Na época era só escola técnica. Hoje é faculdade. Durante o meu curso mudou para faculdade. Sim. Fizeram uma evolução na escola que era muito grande e transformaram numa escola técnica e faculdade. Mas quando eu passei na frente tinha uma placa assim, faça uma prova e ganha até 50% de desconto. Aí, peguei o carro, estacionei, entrei lá e vi o que tinha, né, para fazer ali os cursos. Os cursos, isso. Aí tinha lá enfermagem, segurança do trabalho, uma série de coisas, administração, tal. Falei, enfermagem não. Eu falei, cara, eu gosto de cantar, eu já cantava lá em São Paulo, né? Olha a ignorância, mano. Aí vi radiologista. Eu achava que era para mexer com rádio. Não, você falei, tá não, brincando. Eu vou ser locutor, acho que eu tenho uma voz legal e tal. Eu pensava, né, vou treinar para isso. Eu juro por Deus. Porque você achou que radiologista era rádio. Eu não tenho vergonha de falar, não, foi mesmo. Foi. Eu nem sabia que negócio de radiologia. Pra mim era raio-x. Isso já vai virar um corte de podcast engraçado. Pra mim era raio-x. Radiologista era que mexia com rádio. Aí eu fui, fiz a inscrição, marquei a prova, fiz a prova. Eu ganhei 50%. Fui top na prova. Pô, não tô tão burro não, né? Quer dizer, entre aspas, não sabia que era radiologia, né? E você não percebeu nada na prova que não tinha nada de locução ali? Não, a prova foi perguntas gerais, não teve nada a ver com radiação. A prova de conhecimentos gerais para você ganhar desconto, né? Isso eu não sabia mesmo. Sério? Eu sei que essas provas têm essas coisas de questionamento geral, né? Mas eu achava que tinha alguma coisa. Não tinha uma pergunta sobre radiologia. Tanto que eu não percebi, né? No primeiro dia de aula que eu entro na sala de aula, aí eu fiz a matrícula, tudo, beleza, peguei o papel lá tal, e o papel tava. Assim, aí no recibo que eles dão, no papel tava. Sim. Só que eu nem li aquilo, só paguei e já fui embora feliz da vida. Guardei o papel, pronto. Primeiro dia de aula, eu chego lá, vejo logo um esqueleto humano no canto da sala assim. Eu falei, o que essa porra de esqueleto tá fazendo aqui, velho? E o professor... que era pra falar alguma coisa na anatomia no rádio, né? Aí quando o professor chegou e começou a falar, aí eu olhei pro lado e falei, peraí, mano, acho que eu tô na sala errada. E com vergonha de perguntar, né? Pra alguém ali, não conhecia ninguém. Sim. Aí pronto, quando eu fiquei sabendo que era mexer com raio-x e aquela coisa toda, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Só que eu já tinha feito a prova, já tinha feito o pagamento. E tudo, eu falei, mano, aquele ditado, né? Expressão, tá no inferno, abraço o capeta, vambora. E quanto tempo você durou nesse curso, velho? Foram 2 anos e meio. Então você pegou amor a isso. Não, cara, você não tem noção. Quando começou o curso, mas também aí é mérito ao professor. O cara era muito, muito diferenciado. Muito bom, né? Ele prendia a nossa atenção, assim que você vê a sala, ficava vidrada no homem lá. Eu falei, porra.
E eu comecei a pegar amor por aquilo, comecei a pegar gosto por aquilo. E você trabalhou Cara, muito tempo nisso? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Passei em todas as áreas que você imaginar. É porque no hospital. assim, cara, a gente sabe que o radiologista, ele pode trabalhar até em outras clínicas também, não há problema, né? Mas... Entre aspas. Né? Assim, eu vou falar para você com toda certeza. O CRTR, que é Conselho Regional Técnico de Radiologia, Sim. eles fecham os olhos. Sim. Porque assim, tem uma carga horária diária, são 4 horas Certo. por dia que você pode trabalhar exercendo essa profissão. Só que eu, como todos os amigos que tenho na área até hoje, os caras trabalham em 2, 3 hospitais, clínicas, enfim, para também ganhar um pouco melhor, né? Mas permitido mesmo por lei são 4 horas diárias porque trabalha com radiação. Tanto que você tem insalubridade. Né? Você ganhou, se me engano, eu acho que ainda é 40% acima do salário de insalubridade. A aposentadoria também é de tempos reduzidos, né? Hoje está mais... Na época que eu comecei a fazer o curso, eram 15 anos, aposentava. Mas quando eu comecei, mudou a lei. Já foi para 20 ou a 25, se eu não me engano, já não me lembro muito bem. Porque hoje está muito mais protegido, os aparelhos são muito modernos, não tem mais aquela exposição que você tinha antigamente, né? Sim. Então, você trabalhou em vários hospitais também? Cara, trabalhei em hospitais, falar para você, lá em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, Grajaú, Campo Limpo, umas clínicas que tinha por lá, Hospital Avicena, que era no Belenzinho. Eu peguei uns hospitais pauleira, que você via de tudo. É isso que eu ia te perguntar, cara. Porque, assim, trabalhar em hospital é um transtorno. Eu já quase trabalhei também. É desafiador. Mas eu quase trabalhei também, assim, eu fui, para quem não sabe, eu já vendi de tudo na vida. Se tem uma coisa que eu posso falar, assim, eu sou formado nisso, né, que eu estudei para isso, né, se pode dizer, né, eu fiz vários cursos de venda. Eu sou vendedor mesmo. A mamãe dizia isso, que eu era vendedor nato, sabia vender e vendia mesmo. Isso aí, modéstia à parte, isso não vendia mesmo. O homem tinha lábia. E aí já vendi de tudo também. E teve uma época que eu fui vender urna funerária. Já vendi urna. É sério? Já. Não sabia disso. Já trabalhei na Fusobras de Governador Valadares, né? Sou de Valadares, todo mundo sabe, né? As pessoas, quer dizer, todo mundo, quase todo mundo. E eu tive assim o prazer de trabalhar, ser um funcionário público. Não foi por muito tempo, né? Foi na administração da Elisa. Eu fui e trabalhei no setor funerário. E lá a gente vendia, né? E tive para também me tornar uma coisa especializada em tanato, que era mexer com mortos, né? E pronto, e quase que eu entrei para esse curso e era para trabalhar lá no hospital. Trabalhar no hospital e no hospital de Valadares tinha essa questão que era o que eu ouvi falar na época, que poucas pessoas queriam mexer com o defunto. Pegar o defunto e tal, aquela coisa toda. E eu quase trabalhei ali. Então, assim, eu só mexi com urna funerária e eu já vi que o troço é difícil, né? Você ali na radiologia de um hospital como São Paulo, eu queria que você me contasse a coisa mais pesada que você já viu. Porque tirar radiografia de uma parte exposta não deve ser fácil, não. Né? Teve várias situações, cara. Vou separar aqui 3 coisas que marcaram para mim. Né? Bem resumido. São 3 situações que marcaram muito para mim. A primeira delas foi no hospital do Grajaú. Sim. Um hospital público muito grande, administrado pelo Sírio-Libanês. Um hospital muito grande. E eu atendi uma senhora, ela chegou com um filho, puxando ela na cadeira de roda. Isso já era para ali 1h e pouca da manhã. E aí ele entrou com ela na sala, um rapaz simples, humilde, ele, sabe aquele cara bem, parecia pelo menos, sei lá, do meio da roça mesmo, que não falava, bem quietinho, acanhado ali e tal. E aí
A mãe dele chegou com a região abdominal aqui muito inchado. Ia fazer um raio-x ali de abdômen. E aí eu pedi auxílio para ele segurar a cadeira ali e se ela conseguia subir na mesa. Como era ali a hora de jantar dos colegas, a gente se dividia. Então eu estava sozinho na sala. E aí eu pedi para ele me ajudar a colocar ela na mesa porque ela não estava conseguindo ir sozinha. Sim. Deitamos ela ali, ela branca, pálida, sim. Falei, pô, essa mulher não tá bem, né? Mas ok, os médicos mandaram pra cá, vamos fazer o procedimento, né? Uhum. Eu deitei ela na maca ali, cara, ela deu duas travadas assim, mexida no corpo assim, e parou. Aí eu tava lá na hora, eu tava ali na salinha, no biombo que nós chamamos, né? Colocando ali o KV, aquela coisa toda, o MA, que é as técnicas ali no aparelho para poder fazer ali o procedimento do raio-x. Uhum. Aí na hora eu percebi que ela ficou... Eu corri lá na sala, peguei o pulso dela, coloquei a mão aqui e vi que a mulher tava parada. Né? Eita. E aí o filho dela também percebeu, né? Começou a chorar, aquela coisa toda. Corri lá, chamei o pessoal da enfermagem, né? Falei, ó, a senhora tá passando mal e tal. Colocaram na maca e já subiram lá pro andar pra UTI, né? Com ela. Ok. Passou ali umas 2 horas, fui chamado para fazer um raio-x na UTI e o menino tava sentado lá chorando, mas no desespero. Eu fiquei meio assim de chegar nele e perguntar, né, como é que tava a mãe dele e tal, mas pelo desespero eu já imaginei o pior. Cara, e a mulher faleceu. Para resumir. E aí foi dado que ela faleceu na sala do raio-x. Eu fazendo o exame dela, ela faleceu. Entrou em óbito. Nossa. Mas foi muito rápido, um negócio muito estranho assim, sabe? Cara, mas choca a gente, né? Não, choca a situação dele também, né? Que aí depois os médicos, né, conversando, eu fiquei sabendo pelos colegas lá da área do hospital que eram só os dois. Eles vieram literalmente do Nordeste para cá, para São Paulo, né? Uhum. E eram só os dois. Era o filho e a mãe. E ele ficou, tipo, órfão. Sem esposa, sem nada. Tinha ali, aparentemente, uns 18, 19 anos no máximo. Menino. Nossa. E outra situação foi um presidiário que chegou. Sim. Com os policiais, algemado. Passou mal na penitenciária e levaram para fazer o exame. E também era abdominal. Rapaz, o cara chegou algemado na sala, os policiais, bravo demais com esse menino. Eita. Bravo mesmo de... Aí, na hora que a gente foi fazer o abdômen, ele tá algemado aqui atrás. E como a grande maioria sabe, você não pode ter nada de metal na imagem, né? Nem brinco, nem nada dessas coisas. E aí, eu falei, olha, vai ter que tirar a algema dele. Aí o policial olhou assim, você tem certeza, doutor? Que lá no hospital, todo mundo tá de branco, de jaleco, eles chamam de doutor, né? Sim. Não que eu seja médico, mas todo momento era doutor. Aí eu falei assim, não, eu preciso. Expliquei pra ele o motivo. Qualquer pessoa sabe disso, né? Ele chegou no ouvido do rapaz e falou assim, eu vou tirar tua algema, se você ciscar, eu te pipoco aqui dentro. Eu falei, meu Deus. Falei Que pro rapaz, situação você já eu falei você pro já travou rapaz, ali. porra, velho. Tinha uns 4 policiais, mais uns 2 lá fora. Eu falei assim pra ele, cara, pelo amor de Deus, não sei qual é a tua bronca não, mas aqui dentro... Deixa só fazer teu exame, pelo amor de Deus. Eu acho que, eu te interrompendo um pouquinho, eu acho que eu pensei assim, o policial vai falar para ele, olha, ele já fez isso. Você fala, não, pode deixar a algema mesmo, eu faço assim. Eles chegam assim, né, cara? A gente fala aqui, não vamos expor, mas eles esculacham mesmo, né? Uhum. Tratamento, você sabe como é que é. Aí, eu fiz o exame dele e o policial foi e falou assim pra mim, um dos policiais falou assim, você podia fazer de qualquer jeito, velho. Esses vermes aí, não tem nem que estar aqui. A gente só traz porque tem que manter mesmo a lei, né? Não tinha nem que estar aqui não, você não sabe a bronca desse vagabundo aí não. Eu tava falando do jeito deles lá, né? Aí eu falei policial assim, falei, meu irmão, eu respeito muito sua profissão e admiro. Falei, do jeito que eu tô te falando aqui. Falei, só que aqui, qualquer pessoa que entra dessa porta pra cá, eu trato como um ser humano, independente. Pode ser polícia, pode ser bandido, pode ser estuprador, pode ser o que for. Entrou aqui, eu vou fazer o meu trabalho. Meu trabalho profissionalismo. É isso aqui. Então, assim, eu não posso fazer de qualquer jeito. Porque, ok, pro senhor tá de qualquer jeito, dane-se, mas e aí? Vai estar ali o meu nome, vai estar o meu registro e vai estar a minha imagem, que foi eu que fiz aquilo.
Então eu vou fazer o meu melhor. Independente, o rapaz aqui é ser humano. E até mesmo porque quando você entra para uma área de saúde, todo mundo sabe, né, você assina um termo de respeito ao ser humano. Com né? certeza. E foi isso que eu passei para ele ali na educação, né? Falou, tá certo, você tá certo. Aí, tudo bem. Fiz o raio-x, depois os meninos passaram, foi no médico, depois ele passou no corredor. Eu estava saindo da sala para chamar outro paciente, umas 2 horas depois. E o menino passou com os policiais, olhou para mim assim, tipo, com aquele olhar de gratidão, sabe? Sim. Não fez, gesticulou nada, mas o olhar dele para mim eu entendi. Sabe lá Deus qual que era o problema do abdômen também. Aí, Márcio, falar para você, passaram uma semana. Eu fazia plantão nesse hospital de quinta à noite e domingo à noite. Que são 24 horas semanais, né? Ou 4 horas diárias ou 24 horas semanais. Então fazia 2 plantão de 12, Já estava. encerrou. Sim. E eu fiz, se eu não me engano, foi no domingo. Quando foi na quinta, eu cheguei e tinha um senhor sentado, terno, gravata, bem aparente, assim. Falou assim, Wagner, aquele senhor quer falar com você. Aí eu falei, será que é B.O., velho? O que aconteceu, né? Será que cometi algum erro aí no plantão anterior e tal? Mas nem estava lembrando dessa situação. Sim. Aí ele me chamou, você que é o Wagner? Sim. Ele olhou no meu crachá aqui. Falou assim, olha, meu filho esteve aqui semana passada, trazido por uns policiais, assim, assim, assim. Eu lembrei do rapaz. E eu tive visita com ele. Eu sou advogado. Se apresentou, né? Tive visita com ele. E ele me pediu encarecidamente que eu viesse aqui falar com você, porque assim, ele nunca foi tão respeitado por um profissional. Que você bateu de frente com os policiais pelo bem-estar dele. E a gente sabe que não é só a profissão, é a pessoa. Sim. Porque tem pessoas que não respeitam isso. Sim. O policial falou, o cara vai se dar moral pro policial ali, não, você se impôs e tal. Falou desse jeito comigo. Eu sou advogado, qualquer coisa que você precisar, você não tem custo nenhum. Você me liga, me deu o cartão dele. Porque Você fez pelo meu filho, você fez por mim, tá aqui. Se precisar, você pode me ligar. Vira as costas e vai embora. A gente sabe, isso é verdade, e a gente sabe que tem muita gente que além de não ver o profissionalismo, seja ela em qual área que for, vê um prisioneiro como qualquer uma escória, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, a gente vive numa vida que é um relógio. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá embaixo. E Exatamente. do mesmo jeito, depois da manhã nós podemos estar em cima, e assim sucessivamente. Né? E o respeito ao presidiário, seja ele qual for, né? O motivo que for, você não respeita, não é pelo... Você não vai... Você respeita o ser humano. Você não vai... Em questão os feitos dele. Isso aí não me interessa. Ele está pagando. Né? Ele já veio da penitenciária. Ele está pagando pelo que ele fez. Então ali eu tenho que tratá-lo e respeitá-lo como um ser humano. Exatamente. Porque também, até mesmo porque você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Então... Eu gosto sempre de usar a questão seguinte, nós somos cidadãos de bem, todo mundo sabe disso, né? Mas numa eventualidade, você pode, no caso, vir atropelar alguém e para a justiça você já não ser mais a mesma pessoa. Né? E por parente daquela vítima sua, também você já se torna um bandido. Mas você é um cidadão de bem. Lógico. Né? Lógico. E aí, óbvio, você tem que pagar por um crime. E como é que você, sendo você, né, que desrespeita qualquer um, vai querer respeito depois numa coisa dessa? Então, essa situação tem que... É básico, né? Tem que olhar. Mas antes de você contar a terceira história, você falou que é 3, né? Que foram 3 situações. Sim. Me esclarece uma dúvida. Eu quero que você esclareça. Eu já vi sobre isso, sei algumas coisinhas. Mas por que você não pode ter um metal quando vai tirar uma radiografia? Na verdade, não é só metal, tá? Tá. É algum objeto que ele vai, na imagem, ele vai aparecer ou obstruir, né, um osso, um órgão, alguma coisa assim. Porque, vamos supor, eu fui fazer, uma vez eu quebrei um dedo, fui fazer um raio-x para ver. E tentar explicar da maneira melhor para você entender. Se você tirar a radiografia assim, da minha mão,
eu quero ver esse dedo. Se eu tirar assim, como é que eu vou ver esse dedo? Se tem dois na frente. Exatamente. Se tiver uma fratura aqui, eles vai atrapalhar. O metal é mais ou menos isso. O que tiver na imagem, sobrepondo o ponto que você focou ali, que você fez a colimação, que é aquela luz que desce do aparelho, onde tem a luz é onde você quer que... Como é que chama? Colimação. Colimação é você colimar aquele foco de luz sim. Na área que te interessa. Sim. Eu quero fazer um olecrano, cotovelo. Quero fazer um cotovelo. Eu vou focar aqui no cotovelo. Eu não vou abrir aquela luz, porque aonde eu abrir vai pegar radiação. Se eu quero isso, para que eu vou fazer radiação até aqui? Então assim, eu vou primeiro colimar aqui, e se tiver alguma coisa de metal aqui na frente, vai aparecer na frente do osso. Vai que naquela área tem uma fratura, vai que naquela área tem um problema. Sim. Então assim, o metal, ele atrapalha. Ele vai ficar na frente e você não vai conseguir ver a imagem que você quer. Então quando vai fazer um raio-x de tórax para mulher, por exemplo, tem que tirar até o sutiã. Sim. Que tem aquele fechinho aqui que é de metal, ou aquele plástico duro, né? Uhum. E aquilo aparece na imagem mais visível do que um osso. Aquilo aparece e dependendo... Pronto, eu não entendo muito, mas dependendo da situação, pode vir a atrapalhar um diagnóstico, não é isso? Então, exatamente, pode atrapalhar... Se tiver uma fratura naquele local e tiver um metal bem em cima, você não vai chegar à fratura. Certo. Você sabe porque eu sempre imaginei, porque se tratando de radiografia, eu sempre imaginei que aquilo... Pronto, aquilo, todo mundo sabe que aquilo é uma coisa, pronto, radioativa. Exatamente. Então, eu sempre imaginei que aquilo puxava algum tipo de magnetismo. Não. Poderia queimar alguém. Isso é na ressonância magnética. Certo. O raio-x não. O raio-x ele só vai sobrepor uma incidência, uma fratura, aquilo que você quer. Ele pode atrapalhar quando você for ler a imagem. Quando você for ver a imagem... Ou aquele metal que está ali, ou aquele objeto que está ali na frente, de repente é ali que seja a fratura. Sim. E já aconteceu. Já aconteceu. Agora, sobre o magnetismo que você está falando, de puxar, é na ressonância magnética. Você não pode entrar com nada, porque se você entrou naquele, o linguajar do povo, entrou naquele tubo, a máquina te levou para dentro para você fazer a ressonância magnética. O que tiver de metal ali, ele vai sugar. Se é brinco, vai rasgar a tua orelha e vai levar para cima. É mesmo? Aí sim, mas isso é na ressonância magnética. Tá, e pronto, já deu para entender que você entende muito desse negócio. Eu tenho um ferro aqui, né? Quando eu vim para cá, eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia. Porém, eu sofri um acidente aqui em Portugal, né? Foi até eu e meu parceiro, o Campos, né? A gente estava trabalhando, é uma das coisas também que poucas pessoas sabem, que a gente acordava 4 horas da manhã para ir para o meio do mato, para cortar lenha, né? E lá eu me acidentei. Eu tenho aqui um metal, que é daqui até aqui. No caso, se eu for a ressonância magnética, o que me acontece? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque ele está dentro de você, é diferente. Né? Agora, o metal que está aqui, um exemplo, é um piercing, um brinco, essas coisas assim, eles nem deixam você entrar. A placa mais... evidente que tem dentro de uma sala de ressonância magnética é isso, é metal. Agora, se está dentro do seu corpo, não, isso aí não vai afetar em nada. Naquela época que você trabalhou, você não chegou a trabalhar com ressonância? Ou chegou a trabalhar? Eu fiz uns estágios de ressonância magnética. O que eu trabalhava era tomografia e raio-x. Pô, você trabalhou em tomografia? É porque a tomografia é um avanço do raio-x, né? A tomografia, o que acontece? A diferença, o pessoal não sabe do raio-x para a tomografia. É que a tomografia, ela pega partes moles também. Sim. O raio-x é osso. Ponto final. A tomografia, você tem o contraste. Eu quero ver como é que tá. Tem um problema na cabeça aqui, do crânio, essas coisas todas. Você injeta um contraste ali. O contraste é um exemplo. Você não consegue ver o sangue. Você não consegue ver artérias, veias, se tem um entupimento no vaso da cabeça ou no coração, você não consegue ver. Então você injeta um líquido, né, e esse líquido vai correndo nas veias, é como se fosse um contraste. Quando eu estivesse pintando a veia por dentro assim, agora eu consigo ver. Sim. Entendeu? Aí
você consegue ver essas coisas na tomografia, o que você não consegue ver no raio-x. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Vocês ficam vendo a gente cantar, né? O pessoal que vem ver a gente e acha que a gente é só cantar na noite. Não. Vocês estão reparando o conhecimento desse homem? Ele entende muito de radiografia. Que nada, já tô Né? falando. Porque às vezes as pessoas não sabem, cara, que a gente tem um determinado estudo. Quer dizer, eu não tenho estudo nenhum, né? Eu tenho a 6ª série. Mas as pessoas não sabem que a gente tem vivência, né? Que a gente tem conhecimento em determinado tipo de área, o que já deu para perceber que você conhece muito, né, de radiografia. Né? Quem sou eu para conhecer de radiografia, cara? Você está falando tudo não é assim, não. dessas coisas. Porque, como eu estou te falando, eu sempre imaginei, né, que, no caso, pronto, eu sei que a ressonância magnética é um procedimento muito minucioso. Isso eu já sabia. Mas sempre imaginei que a radiografia, né, não podia ter nada. Lógico, eu também sabia que aquilo interferia na radiografia, mas que podia te machucar em alguma coisa, caso, né, que é um tipo de foto, né, que é tirada ali em rapidez. Ok, agora eu quero que você me conta a sua terceira experiência que te chocou nesse mundo da radiografia. A terceira experiência. A radiografia que não é rádio, tá, gente? Radiografia é de tirar... eu vou te maiar o resto da vida por causa disso. Cara, e nem é fake, mano. Isso Gente, nós estamos tomando chá, viu? Vocês Foi real. Isso aqui é erva cidreira, que é capim santo, viu, gente? É isso mesmo, é para ficar mais calmo, né? Com gelo, né? Com gelo, é uma maravilha. Não, mas chá gelado é uma maravilha. Mas me conta, qual foi a sua terceira experiência que te chocou na radiografia? Rapaz, terceira experiência, teve uma situação que quem trabalhava à noite no hospital, que era o meu caso, a gente fazia rotina de UTI. Então, todo plantão, você vai na UTI, tinha ali 20, 30 pacientes, e você ia fazer a radiografia de tórax, né, que é o básico, e deixava registrado lá. Então, eu ia 1, 2, 3, 4 meses ali, todo plantão fazendo 2 vezes por semana, fazendo... Mas era só de quem precisava tirar a radiografia. Não, você fazia geral. Todos os pacientes. Ah, é? Porque é um acompanhamento, né? Se o pessoal está na UTI, então ele tem que ser acompanhado diariamente. Se está evoluindo, se não está evoluindo. Mesmo sem prescrição, você tem que ir lá e tirar. Não, aquilo já é rotina. Já é rotina. Já é rotina. O paciente que está na UTI é rotina. Todo plantão, isso é em qualquer hospital. Você tem que fazer a rotina de radiografia. Ah, é. Entendeu? Quer dizer, eu não vou falar no geral, pelo menos nos hospitais que eu trabalhei, era assim, em todos. À noite era plantão, era um outro que falava assim, esse aqui hoje não precisa. Hoje já estava para receber a alta, né? E pronto, amanhã, daqui a uma semana tá de alta, evoluiu muito bem, então isso aqui vamos poupar ele. Porque a radiografia, cara, ela é boa, mas também é ruim. É necessário, é um mal necessário, vamos dizer assim, né? É um mal necessário. Tanto que os técnicos a gente trabalha com um aparelhinho aqui no jaleco chamado dosímetro, que aquilo mensalmente, isso estou falando profissional, tá? O técnico, sim, o radiologista, mensalmente aquilo vai para o CRTR e se você excedeu a dose que que o ser humano pode receber de radiação, você é afastado e faz um tratamento. Pois é. Porque é mais uma pergunta que eu sei que muita gente questiona. É cancerígeno? É. É cancerígeno. Então, assim, Você vai no médico. Você lembra a última vez que você fez um raio-x? Lembro. Quando eu fiz a cirurgia daqui. Quanto tempo? Quanto tempo tem? Faz isso. Quanto tempo faz isso que você fez um raio-x? Tem uns 3 anos. 3 anos. Eu acho que é. Ainda tem pouco tempo, viu? 3 anos, bebê? 2 anos. 2 anos que você fez um raio-x. E você foi ali e fez uma foto, né? Vou falar Sim. grosseiramente. Puf, acabou. Fez o próprio. Eu acho que um frente e perfil sempre faz 2, né? Eu fiz um monte. Então. Eles me viraram de lado também. Frente, perfil, assim. Oblíqua, enfim, tem um monte de incidências. E você foi 2 anos atrás e você não foi mais, graças a Deus. Não. O técnico tá ali todo dia, cara, mexendo com isso. Pois.
por mais que você tenha uma parede baritada, que chama, aquela parede que não passa, de chumbo, né, que não passa radiação, mas que você tem um aparelho medindo se você vai tomar radiação ou não, você está diariamente naquilo. Então o cara corre risco, não tem essa. Eu já vi a questão assim da pessoa que não sabia que estava grávida. E tipo, foi acompanhar alguém, entrou numa sala, né, não sei como, e aí lá acompanhando, não sei se era filho ou alguma coisa, e fez perder o bebê por causa disso. Acontece, mas é relativo, viu, Márcio? É relativo. Não quer dizer que uma grávida vai fazer uma radiação e todas que fizerem isso, o bebê vai morrer. Não. Isso é relativo. Mas existe a questão, que isso eu já ouvi falar. O caso da mulher que perdeu, eu já vi a situação. Mas a questão de prejudicar o bebê, tipo, nascer com algum problema. É relativo. Isso é relativo. Vou te dar um exemplo. Isso é um estudo, tá? Isso é um professor meu que falou, não é eu que estou falando. Lá no início do curso. Cara, qual é a chance de você pegar um câncer e fazer uma radiografia de alguma coisa? É a mesma coisa de você entrar no Estádio da Luz aqui, 50 mil torcedores, e o raio cair em nenhuma pessoa. Você está ali no meio de 50 mil. Sim. Pode ser que caia em você, pode ser que caia em outro. Mas qual é a chance de cair em você? É mínima. Então, assim, é uma célula. Sim. Todos nós temos câncer. Nós convivemos com câncer. Só que se a radiação bactéria, achar aquela célula e desenvolver ela, naquele dia você foi premiado, infelizmente. Então, é basicamente isso. Sim. Então, mas aí foi uma grávida lá e tal. Cara, é proibido. Sim. Porque quando tem 1% de chance, eles vão proibir. Isso é fato. Mas não quer dizer que você vai lá. Já aconteceu nesse mesmo hospital do menino, que era filho do advogado, que foi algemado lá. Sim. Naquele mesmo hospital, um médico mandou uma paciente grávida. Ela ia fazer uma ultrassom. Ele precisava, ela já estava ali para serviço de parto, digamos assim. Só que a ultrassom estava quebrada. E ele precisava ver a posição do bebê. Então ele pediu um raio-x. Só que assim, é outra história muito louca. Olha, acho que o médico não estava no dia bom, ou não sei o que aconteceu. Ele mandou o pedido pelo marido dela, que veio trazer ela, escrito assim: raio-x de abdômen para posição de feto com colete de chumbo. Sei que você não vai entender isso. Não, sim. Colete de chumbo quem usa é você. Não, né? não. A gente usa, mas o paciente também pode usar o colete dependendo da área. Vamos supor, se fosse fazer uma radiografia de coluna cervical. Sim. E ela está grávida, eu ia colocar o colete de chumbo aqui do tórax para baixo para proteger o bebê. Sim. O bebê ia tomar radiação secundária ali, que é mínimo. Não deixa de tomar. Se está na sala de raio-x, você vai tomar radiação. Mas é secundária. Lembra do foco que eu falei, da luz? Sim. Ali vai a radiação primária. Sim. E aí colocava o colete de chumbo para fazer aqui, que não precisava expor o bebê. Eu quero essa área. Só que a área que ele quer é o quê? É o posicionamento do bebê. Se eu colocar colete de chumbo, não vai sair a radiação? Não vai sair a radiação. Imagem nenhuma, vai ficar fosca, escura. Sim. Eu fui e falei assim, senhor, volta lá e fala pro médico ou uma coisa ou outra. Mas assim, eu não fui ignorante, eu falei do meu jeito com ele, eu acho que ele levou pro médico do jeito dele, e o médico veio todo bravo. Pô, o cara veio gritar comigo na sala. Já até imagino. Os médicos quer chegar lá, pô, quer discutir comigo? É juiz. Pai, 12 anos de estudo, o cara quer ver. Aí ele chegou lá gritando mesmo, e eu fiquei todo sem jeito, né? Não, a gente sabe que tem uns humildes, né? Mas são semideuses. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei ali todo sem jeito, eu tava esperando ele fechar a boca, parar o showzinho dele, pra eu falar assim, então faz o seguinte, vamos fazer? Aí eu falei assim, ô doutor, com todo respeito, o senhor quer ver o quê? Está aqui, posicionamento do bebê. Eu falei, ok. Se eu colocar o colete, esse colete é justamente para impedir a radiação. Se eu colocar o colete na barriga dela, o senhor vai conseguir ver o quê?
Então se não dá, é só falar que não dá. Ele acha que caiu a ficha dele, né? É. Cara, eu não fiz. Falei assim, eu não tenho autorização, porque isso aí também é demais, entendeu? Tá quebrado o ultrassom, coloca a paciente na ambulância, mesmo porque ela vem andando. Não estava nada urgente, não estava ali já em serviço de parto. Ele queria ver o posicionamento, ia internar ela. Coloca na ambulância, leva para outro hospital, faz uma ultrassom no hospital que tem um aparelho funcionando, dá segurança para ele, né, porque o dele também está em risco, e dá segurança principalmente para a mãe e o bebê. Sim. Acabou, eu não fiz. Ah, mas rolou carta, mandou carta lá falando de mim, quase que eu fui demitido Por causa disso. por causa disso. E você só estava fazendo Mas o trabalho certo, né? Ainda bem que tinha um colega meu lá, Sim. o Marcelo, não esqueço, cara muito bom, técnico muito bom. E ele tava lá, ele viu toda a cena, ele falou, Bruno não, Wagner, né? Wagner, se você tivesse sozinho aqui, eu não ia acreditar nessa história. Nem eu ia acreditar. Ainda bem que eu tô aqui vendo. Falei, cara, é uma testemunha, porque que ignorância do médico, ignorância no sentido assim de falta de informação. Ou ele tava viajando também, né? Pô, Tem dia que erra, né? Em alguma coisa, né? Mas me conta, a terceira a situação. sua terceira situação que ficou marcada para você. A terceira situação, cara, foi um negócio bem... Comecei a falar e entrei em outro assunto. Na UTI. Tinha uma senhora que ela tava com... Eu não me lembro qual era a doença que ela tinha agora, né? Mas é um negócio grave. E ela era de uma igreja. Sim. Né? Pessoa bem evangélica mesmo, muita fé em Deus. E ela colocava sempre o véu, um pano branco, né? Que usa na cabeça, na igreja. Sim. Ela colocava na cabeceira da cama. E toda vez que eu ia fazer o Ou ela é raio-x, muito católica ou ela é da Assembleia de Deus. Não, esse aí é da evangélica. Da Assembleia de Deus. Congregação. Da congregação. Congregação que usa o véu. E aí toda vez que eu ia fazer o procedimento dela, Sim. ela falava assim, olha, hoje... Ela falava assim, ela pediu para eu contar quantos exames eu estava fazendo dela. Porque eu estava sempre no plantão, né? E aí ela falava assim, hoje é o seu terceiro ou segundo dia? Eu ia sempre falando, eu só falava, hoje é meu quinto dia. Hoje é meu sexto dia. A senhora bem feliz, bem alegre, ela pegava o véuzinho dela, fazia a oraçãozinha dela, colocava na cabeceira da cama. Quando eu passei uma vez pelo um dos médicos, né, que eles também trocavam plantão, ele falou pra mim assim, talvez hoje é a última semana que você faz a radiação dessa senhora que pede pra você contar os raios-x dela. Eu falei, sério. Por quê? Ela tá em estado terminal. Agora eu não vou falar que era câncer, porque eu não lembro, cara. De fato eu não lembro, mas era alguma coisa que ela tinha lá que ela tava muito mal. Aí eu fui fazer... Mas sempre alegre. Sempre alegre. Alegre, sempre ali agarrado no véuzinho dela, aquela fé, sabe? Foi um exemplo pra mim. Aí ela falou assim, nesse último dia, teoricamente seria o último dia, ela falou pra mim assim, olha, qual que é o dia hoje? Aí eu falei o número, ela falou assim, tá acabando, viu? Porque logo eu vou pra casa. Ela falou que ia pra casa, o médico falou que ela estava em estado terminal. Falei, será que ela sabe que ela vai partir? E a casa que ela está se referindo, será que é o céu, né? Onde a fé dela alcança, algo do tipo. Fiquei pensando aquilo. Pronto. Passou na próxima semana. Eu tô chegando no hospital, Márcio, juro por Deus. Tô chegando, no jaleco na mão. Acabar de parar o carro na frente assim, no estacionamento, e entrei pela porta assim. Que você pisa, a porta abre, né? Aquelas portas. Sim. Que eu entrei, ela tava vindo e não sei se era filho, neto, genro, não sei o que, na cadeira de roda puxando ela assim. Aí ela falou assim, eu não falei pra você que ia pra casa? E falei meu nome e tudo. Seu Wagner, Deus abençoe na sua profissão, por ter cuidado desses dias de mim. Eu tô de alta, não sei o que. Eu fiquei assim, ó. Falei, cara, eu queria ter 10% da fé dessa mulher, irmão. Pelo amor, o médico falou que ela ia partir. Mas a fé dela tirou ela de lá, cara. Pra você ver, não é que o médico esteja errado, mas que a fé tá acima de tudo na vida, cara. A medicina tá abaixo de Deus, a ciência tá abaixo de Deus. Tira a palavra da gente. Você tem fé, irmão?
Você atravessa qualquer Porque a, situação. a gente passa tantos problemas na vida, cara, e pronto, pelo tanto de problema que a gente passa, a gente sabe que nos hospitais, quando a gente vai, né, ter a oportunidade de chegar no hospital por algum motivo, né, oportunidade ou desgosto, né, a gente vê o quanto que, cara, é assim, eu quando eu quebrei meu braço, eu estava revoltado. Eu fiquei mesmo revoltado. Eu fiquei porque eu quebrei o braço numa sexta-feira e todo mundo sabe que a música é tudo pra gente, né? A gente E faz, sexta, sábado e domingo são os dias mais. né? E tem a questão também do que é o que a gente gosta de fazer, cara. É o que a gente vive, né? E eu lembro que eu não aguentava levantar esse braço, mas colocava essa mão na cabeça e eu falava com o Vitor, eu falava, cara, eu não acredito, né? Tanto lugar para machucar, eu falava isso, Não, né? e fora que passa, você me corrige se eu estiver errado, o tanto de coisa que passa na sua cabeça. Não, cara, eu fiquei assim, eu falei com ele assim, cara, eu não consigo levantar meu braço. Aí começa a E vir não, aí vem tudo na as cabeça, neuras, né, né? cara? Vem tudo na cabeça. E eu falando, cara, eu não consigo levantar meu braço, eu não admito isso. Eu falar e assim, cara, eu acho, eu sou um cara de, apesar de eu não sou batizado na igreja católica, não sou mais frequentador de igreja nenhuma, mas eu tenho uma fé, né? Tenho uma fé muito forte. E eu converso com Deus como eu estou conversando com você, né? E tive vivências com Deus muito grandes. Então eu sempre falei com Deus, se eu não acreditasse no Senhor, se eu não soubesse do poder que o Senhor pode fazer das coisas, até que ia, mas por quê? Né? E eu lembro que eu chorava, eu dava volta, porque a gente estava no meio do mato, eu dava volta no mato e estava o meu patrão na época e ele falando, calma, calma, e eu andando desesperado no meio do carro, assim, e falando no meio do mato, cara, eu não acredito nisso. Eu punha a mão na cabeça e falava, não acredito, por que tem que ser meu braço, cara? Por que tem que ser? Porque eu preciso tocar. Mais tarde a gente tem 2 shows, eu acho que era 2 shows no dia. No sábado tinha dois, né? Que era, a gente fazia 351 e seu point, eu acho, ia fazer no sábado, e no domingo tinha mais um, que eu não lembro mais o que era. E pronto, eu só sei que naquela semana a gente tinha 5 trabalhos, alguma coisa assim, naquele fim de semana. E eu desesperado, né? E falando com Deus, por que isso? Por que esses problemas? Aí, tudo isso para chegar numa conclusão de que eu também já vi coisas parecidas, né? Eu também já tive essa oportunidade de ver, eu mexi muito tempo com a igreja, por isso que eu falo que eu tenho uma fé que eu já experimentei, cara, eu sei o que Deus pode fazer. Então, assim, quando você vê situações como a dessa senhora, e aí você olha para sua vida e fala, por mais revolta que a gente fique, né, em determinado tipo de coisa, né, tem coisa que move a gente, né, tem situação que move a gente. Hoje eu tenho meu braço que eu levanto normal e que nem parece, né? Aquela mulher me deu banho, cara, várias vezes, né? Várias vezes eu não conseguia tirar a camisa, né? E ela me dava banho, ela me deu banho, ela me segurou as coisas para mim, né? Fazia as coisas para mim que eu não tinha condição de segurar e ela acompanhou noites e noites eu chorando de dor, chorando. Eu estava chorando. Eu imagino. E aí você vê a situação né, dessa senhora e de muitas outras que a gente já viu, Claro, claro. né, que sai, que estava para a morte, né, e que sai, e a gente vai no hospital e a gente vê, concluindo, a gente vai no hospital e vê, pô, tá ali uma pessoa que a gente sabe que já não vai sair. Mas o hospital é um lugar, eu sempre falava isso mais quando eu estava exercendo a profissão. É um lugar que eu acho que todo ser humano precisava. Eu não falo ficar internado, não é isso não. Mas eu precisava conhecer A realidade a ali. rotina e a realidade de um paciente que precisa lutar para sobreviver, lutar. Você dá mais valor à vida. É verdade. Ali é um lugar que você vê que ninguém é nada. Ninguém é nada, cara. Cada situação que você fala, meu Deus do céu, eu saía de lá todo dia, assim, sabe? Poxa,
amando mais a vida, amando mais as pessoas. É uma situação complicado, realmente cara. é um trabalho que realmente te faz pensar na sua condição de humano, né, cara? Né? Os caras, ninguém é nada, irmão. Ninguém é nada. E eu fico imaginando que tem, pronto, acontece, lógico, a gente sabe que tem gente que é apaixonada com a profissão, faz tudo pela profissão, mas que tem gente que trabalha no hospital, e já aconteceu, né, de tratar a pessoa com desumanidade. Cansei de ver E isso aí. isso, né, a gente sabe que existe. E pronto, mas a gente também sabe que nem todo mundo tá feliz todo dia. Entra naquela questão que você acabou de falar, é você fazer o que você ama. É. A área da saúde, não adianta você ir para ganhar dinheiro. Porque você vai lidar com pessoas. Eu já trabalhei, tá, perante a minha filha que está aqui. Eu fui pegar um plantão uma vez e era no Hospital do Grajaú 2 salas de raio-x e uma de tomografia. E uma das salas de raio-x estava quebrada. Cara, lá é muita gente. Juro pra você que eu cheguei lá, tinha tanta gente em 2 corredores, um do lado e um do outro. Tanta gente que eu falei, hoje o dia vai ser pesado, mano. Hoje vai ser punk trabalhar aqui, velho. Vamos consertar isso aqui. Enquanto pode falando. Deixa eu só consertar isso aqui para ficar mais perto de você. Eu entrei, peguei o plantão, já coloquei o jaleco, já peguei, tinha ficha, um bolo de ficha assim, ó. Você entrava, já ia ver tanto de ficha que tinha. Eu tô de paciente que tava esperando. Falei, nossa, Deus. Quando eu entrei, eu abri a porta para chamar o primeiro paciente, já veio logo 2 agarrando meu jaleco, puxando para fora, querem me bater. Eu tô há 3 horas esperando aqui, que não sei que palhaçada é essa, vocês não têm humanidade, vocês são... tratam nós como um cachorro, cara. E eu só assim, ó. Falei, vai me dar um soco. Eu esperei uma porrada. Aí, tentei ali, esperei eles parar de gritar e tal. Eu falei, gente, eu acabei de chegar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acabei de chamar... Você é meu primeiro paciente, eu não sei o que está acontecendo. Calma, vamos resolver. Vamos resolver o quê? É todo dia a mesma história, não sei o quê. Blá, 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 blá. Falaram. Aí, era o filho dessa senhora que eu ia atender. Ela entrou, fiz o raio-x dela, falei pra ele, ó, eu acabei de chegar, meu irmão, eu entendo. Você tá aqui 3 horas esperando, eu no teu lugar também estaria pé da vida. Mas não vai adiantar você me tratar assim. Agora você tá aqui na sala, sua mãe tá dependendo de eu fazer um exame bem feito dela. Você pega um outro peão aqui e vai fazer de qualquer jeito, e o médico manda você voltar. Você vai perder mais tempo. Mais 3 horas. Aí fiz o raio-x, me pediu desculpa e tal, foi embora. O próximo paciente, sabe o que eu fiz? Liguei para a administração e falei, manda segurança aqui, porque o negócio aqui tá feio. Cara, eu trabalhei aquele resto de plantão com segurança na porta. Eu abri, o segurança entrava na frente, eu gritava o nome do paciente, o paciente entrava. E mesmo assim entrava e falava um monte para mim lá dentro. Foi um dia terrível. Mas eu tenho que ter paciência. Eu amo aquilo, cara. Eu falo para você, se eu tiver que voltar para a radiação, eu volto com o maior orgulho. Mas é bom que você diga também, Wagner, é o seguinte, tem muita coisa que acontece no setor de saúde que o funcionário não tem nada a ver com isso, cara. Entendeu? Tem coisas... eu trabalhei no setor, né, público e tem muita situação que não adianta brigar com o funcionário, cara. Não adianta. É o sistema que já é caótico, né, é problemático. Aí vamos supor... Às vezes o funcionário do raio-x está lá e faz tudo rapidamente. Mas o médico, por algum motivo, não atendeu aquele cliente em tempo hábil, aquele paciente em tempo hábil. E nem vai atender depois que o raio-x chegar. Né? E também tem a situação, e eu sei disso, que às vezes você faz o seu trabalho. Né? Você faz o seu trabalho. Mas tem algum tipo de matéria-prima que falta naquele momento que precisa para você terminar o seu trabalho. E aí o paciente não entende isso, né? Não tentando justificar nada, porque o setor público não deveria ter falhas, a gente sabe disso, porque você paga para que ele não tenha falhas. Porém, a gente sabe, né? Eu trabalhei no setor público e eu sei que tem coisas que acontecem lá que a pessoa que está atendendo não tem jeito, cara, não depende dele. Depende de setores, de pessoas muito mais altas do que ele, que às vezes não estão no momento, né? E às vezes atrasa. E acontece do paciente ou a pessoa que precisa achar que é você e você não tem nada a ver com isso. E a gente sabe muito bem que num setor hospitalar,
principalmente o público, tem muita coisa, cara, que até o médico mesmo fica impossibilitado de fazer porque não tem. Sim, sim. Né? Mas a maioria também, Márcio, a gente tem que falar a verdade, né? Eu convivi durante 8 anos no meio. É muita... Para não ser muito grosseiro, os caras acostumam tanto com aquilo, é uma rotina já, né? Sim. Que eles criam um método de trabalhar que não é legal. Um dos hospitais que eu trabalhava, não vou falar o nome para não ficar chato, mas era assim. Você fazia os exames, ele mandava 10 pacientes, fazia exame dos 10. E aí o médico ia fazer outras coisas, ia descansar, fazer não sei o que e tal. Assim, mandou um. Tudo digital, né? Informatizado dentro do hospital. Eu fiz o exame aqui, eu não preciso entregar mais aquela... Ele já pega lá no computador. Ele já pega lá. O que ele fazia? Mandava os 10. Em vez de eu fazer o paciente voltar lá, ele já atender aquele paciente, o paciente ir embora, não. Mandava os 10. Quando eu terminava os 10 que ele ia atender. Ou seja, o primeiro que fez, quanto tempo ele ficou esperando? Porque às vezes os pacientes raramente é uma incidência só, ou seja, é uma imagem só. Sim. Ele manda sempre 2, 3 imagens. Então é demorado. Às vezes é um abdômen, a pessoa tem que preparar o paciente, deitar, baixar a calça, jogar um lençol em cima, para não sair os botões, zíper, essas coisas. Então demora, não é tão simples assim. Não é entrou, 1 minuto, saiu. Não. Então você pensa comigo, falam 10, às vezes eu estou falando 10, mas às vezes era 20. Sim. O primeiro paciente vai esperar até o último fazer para o médico começar a atender todos. Enquanto isso, ele vai lá fazer os negócios dele. Isso é normal acontecer dentro do... A gente vê aí no YouTube, os caras invadindo, os fiscais invadindo o hospital, os médicos dormindo. Véio. Exatamente. Entendeu? É complicado. E o paciente lá esperando. Olha, você falou uma coisa aí que engraçada. Agora eu vou te perguntar. Você já me falou das situações difíceis. Você falou de baixar zíper, de sei lá o quê. Qual foi a situação mais constrangedora que você já pegou no hospital? Agora você vai... Seja sincero e fala. Ai, ai, ai. Constrangedora. Aquela assim que você ficou com vergonha, sabe? Sei lá, você falou aí de zíper. Vai que você pega um kit de bengala lá naquele negócio, como é que você vai ficar? Olha, para minha sorte, se eu posso dizer assim, eu não tive essa situação, não. Com kit de bengala, tá? Mas eu já tive uma situação de uma jovem que foi fazer um exame de tórax. Eu falei, olha, ali tem uma salinha, a senhora entra ali, tira, ela tava com a camisa cheia de brilhos, aqueles negocinhos de brilhar assim e tal, eu falei, colar, essas coisas todas, eu falei, a senhora vai tirar o colar. Aquelas coisinhas, aqueles trem brilhoso? Vai tirar o sutiã, mas essa camisa a senhora também vai ter que tirar, infelizmente. Então a senhora pega esse avental, abertura para trás, e a senhora estiver pronta, a senhora vem aqui para a sala. Eu fiquei esperando. Aí ela abre a porta. O senhor pode me ajudar aqui? Fiquei lá perto da porta, né? Ela abriu a porta assim, com os peitos de fora e falou assim, olha... vai ter briga hoje à noite. Esse avental... Vai ter problema hoje à noite. Esse avental, como é que é? Eu não lembro. É para frente ou para trás que eu fecho? Com o avental na mão e com os peitos de fora. Rapaz, se isso acontece comigo, eu vou até molhar o bico. Eu dei um gelo da cabeça aos pés, moço, porque uma semana antes tinha sido um amigo mandado embora por justa causa, por assédio. Porque se a mulher falar... Ela pode usar aquilo contra mim. Na hora eu peguei a porta, fechei, juro por Deus. Falei assim, olha, a senhora coloca a abertura para fora. Porque se alguém ali vê, ou ela tem um celular filmando ali escondido, que tem gente maldosa para todo lado, irmão. Isso é fato. Rapaz, se isso acontece comigo, eu ia falar com a minha mulher, mas eu já sei o que ia acontecer. Aí sim. Hoje vai ter problema. Pelo que eu conheço, tua mulher ia ter um quebra-pau dos grandes em casa. E encerrar a carreira de podcast, de músico, de tudo. O bicho ia pegar. Mas eu sentia maldade na pessoa ali. Falei, meu Deus do céu. Sim. Aí eu já fechei a porta, pronto, resumiu, ela colocou, saiu assim. Você já pegou cara de quem não quisesse nada? Famosa? Já fez um raio-x de famoso? Já. São Paulo, cara. São Paulo, um tanto de gente famosa. São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Rodriguinho dos Travessos.
que ele cantou, ele teve mal uns tempos, lá no Hospital Avicena, no Belenzinho. Léo Aquila, não sei se você ouviu falar. Já. É um trans. Já. Marido do Léo Aquila era da minha rua, cara. Era muito amigo da minha irmã. Sim. Né? Antes de ter transformação, tudo, ele era muito amigo, conhecia toda, a família dele toda. Eu não sei muita coisa dele, mas sei quem é. Sim. E ele tinha não sei se tem, é ex, não sei, o Francisco, que era marido dele na época. Também foi mal pro hospital de madrugada. Fez uns exames dele lá de raio-x. Sim. E teve outros também, que eu não vou lembrar agora. Mas não que eu fiz exame também, mas que eu encontrei no hospital, né, com parente ou algo do tipo. Teve várias pessoas atores de novela, cantores. Nós falamos aqui da experiência profissional dele, que ele já fez de tudo, né, do Wagner. Mas sabia, gente, que esse homem cantou em caipira, tem faculdade de música, né, tem conservatório. Faculdade não, mas estudei bastante música. Conservatório de música, né, tocava na orquestra. Orquestra. Qual orquestra que você tocava música? Maior orquestra do mundo, digamos assim. Sim. Até o Ratinho esses dias falou nessa orquestra. Orquestra da Congregação. A Orquestra da Congregação. A maior orquestra do mundo. E você tocava? Sabia disso? Tocava baixo, tuba. Tuba sinfônica. Tuba sinfônica. Tuba sinfônica. O homem sabe tocar tuba sinfônica. Segunda voz caipira, né? Tocador de violão, né? Sabe tocar tumba. O que é uma tumba sinfônica? Tuba. Tuba? É o baixo da orquestra. É? Cara, aquele instrumento que eu vou te explicar. Você põe aqui na perna, e aquela boca pra cima grandona, que tem uns pistons aqui assim. Uns é aqui lateral, outros são aqui. É o bombardão, né? Eles falam bombardão, mas tem a tuba que é acima do bombardão. É aquela que fala aquele grandão. Pom. É essa mesmo. É isso mesmo. É o baixo da orquestra. O baixo metal, né? Porque tem um cello também que faz o baixo. Tá. Que é o violino gigantão. Os caras sim, sim. O cello. Só que não é não é no piscato, é no. Não não é no dedo. Eu sei alguma coisinha, não sei muita coisa, não. Mas é o arco, né? Que chama o arco, né? Tem o arco, né? Mas tem também aquele que faz. O acústico é. O acústico mesmo. Quando é ligado mas lá, como não é ligado em caixas, em colunas, essas coisas, é no arco. Sim. Passa um breu no arco. Qual a diferença desse do dedo para esse do arco? Toca em banda, né? Porque é ligado na caixa. Porque se você tá no meio da orquestra que não é ligado em nada, se você fizer com a mão aqui, ninguém vai escutar nada. Sim. O arco, ele dá volume. Você esfrega nas cordas ali, ele dá um volume mais alto. Quando você toca em banda, que né, tem um DVD do Roupa Nova, cara, que eu sou fã demais. E o Nando, que é o baixista do grupo, ele tem um DVD que ele toca o cello. E toca aqui com a mão, assim. Mas porque é ligado na caixa, né? Aí o som fica mais evidente. Eu já vi aqueles que ele faz com baixolão, né? O acústico mesmo, aquele... Não, você pode pesquisar que você vai ver ele tocando um cello, cara, enorme. Tocando assim, em pé, e você coisa mais linda. O baixo, da Sou apaixonado no baixo. Da orquestra. Apaixonado no baixo. Você tocava muito lá em São Paulo? Vocês faziam muitos concertos? Muitos. Toquei em várias regiões do Brasil. Viajei muito com a orquestra. Que bacana. Interior de São Paulo, norte. Eu fui tocar até no Morro do Turã, no Rio de Janeiro. Véio. Subi até o morro pra tocar. Agora me fala, você é um cara de experiência e tudo, né, e tal. O que te trouxe a Portugal? Já é outra história. O trabalho de Portugal. Eu vim pra cá em 2019. Sim. Mais precisamente, dia 4 de dezembro de 2019. Você veio depois de mim. Eu cheguei... Quer dizer, eu tenho... Se eu fosse ligar, eu teria mais de 24 anos de Portugal. Ô, louco. Eu morei aqui. Bom demais. Né, entre idas e vindas. Eu já estive aqui em 2001, 2002 e tal. Nossa. Morei aqui e tal. Aquela época estava ainda mudando, né? Poucas pessoas sabem disso também. E depois eu fui embora, né? E voltei. Mas me diz aí, o que você olhou lá no Brasil e falou, não, Portugal... Não foi as coisas que foram acontecendo na minha vida, foi caminhando para eu sair do Brasil. Sim. Né, me levando... Na verdade, eu não vinha para Portugal. Eu ia para Austrália. Tem uma amiga minha que mora
na Austrália, se tornou amiga. A pessoa que eu conheci fazendo um show lá em São Paulo, apareceu, deixou o contato, fala pro cantor me chamar aqui nesse número. Peguei o papel, um número estranho, grandão. Esse número não pode ser do Brasil. Só isso aqui é fake. Número esquisito. Mas realmente tinha a pessoa e começamos a conversar. Só vi uma vez, pessoalmente, só nesse dia. Mas tornamos amigos assim, cara, por telefone. Mora na Austrália, já tem uma filha lá, é casada lá, pessoa maravilhosa. Depois veio ao Brasil, conheceu minha mãe, conheceu minha família. E eu estava em Portugal, não vi assim, pessoalmente. Mas, voltando, eu estava com os problemas, separação, eu trabalhava em 2 hospitais, perdi os 2 empregos. Uma era a licitação do governo, perdeu a licitação. E o outro teve umas mudanças lá e acabou também que eu fui desligado. E tudo veio de água abaixo, assim, sabe? 2019. Perdi o trabalho, foi a separação, aquela coisa, passando uma situação difícil, voltei a morar com meus pais, aquela coisa toda. Falei, 2019 já foi a pandemia? Não, foi 2020. 2020. Quer dizer, já estava lidando com a situação, mas eu não tinha fechado tudo, né? Que fechou, geralmente, começou a agravar a situação, foi em março. E aí eu falei, não, vou sair daqui. Pensei em ir pro Nordeste, que tenho parentes na Bahia, Sergipe, Minas, esses cantos todos aí. Falei, não, mas eu vou para outro lugar. E conversando com essa amiga, ela falou, não, vem pra Austrália. Aí eu falei, vou. Terra do canguru. Falei, não, eu vou pra Austrália, vou me preparar para ir embora pra Austrália. Mas, cara, não sei falar não verbo to be em inglês. Sou péssimo em línguas, que você não tem noção. Aí, falei, porra. Fui fazer o orçamento, caríssimo. As maneiras legais de ir pra Austrália, né? Uma bolsa, algo do tipo, um intercâmbio, esses negócios. Muito caro. Aí entrei no Facebook e vi umas... E lá eles procuram os imigrantes? Como é que é lá? Na Austrália, cara, É difícil. Pique Estados Unidos. Tem que estar legal, porque uma hora a casa cai. Sim. Tanto que essa minha amiga que estava fazendo a ponte para ir para lá, não vem como imigrante para ficar aqui, que dificilmente funciona. Eles cercam de um jeito que você fica meio que sem poder trabalhar direito, sem poder... Tem quem arrisca, mas não é bom, cara. Não é igual aqui, por exemplo, aqui já é mais maleável, né? E a questão da língua também. Sim. Aí eu fui fazer orçamento para vir para cá, vi um anúncio de um conhecido de infância que estava aqui em Portugal. Aí comecei a ler. Foi assim, Márcio. Eu falei, não, eu vou a Portugal. Quando eu falei que eu vim a Portugal, 10 dias, eu estava fazendo a mala e pegando o voo. Então era para ser. Cheguei no aeroporto aqui de Lisboa, falei, e agora? Não tinha conhecido, não tinha nada. Eu tinha esse conhecido, foi o rapaz que teoricamente me ajudou. Sim, mas pronto, Cara, mas não era um conhecido. Mas foi aquela situação, chegou, beleza, tanto para ficar no quarto aí, papapá. Não vou entrar em detalhe, né, porque o cara me ajudou demais, mas foi uma situação bem complicada. Tanto que em um mês eu tive que mudar 2 vezes de apartamento. Sim. Então a reserva que eu trouxe foi. E poucas pessoas sabem, né? Gente, é assim. A intenção do nosso trabalho, né, prosa de artista, mas é uma prosa, uma conversa de pessoas que são artistas, que trabalham na noite, que seguem o seu sonho, né? Mas que na verdade são pessoas reais, normais. A intenção é para você que está aí pensando assim, eu gosto de tocar, que é bom de tocar, que é bom de cantar, e às vezes fica pensando, né, que é difícil entrar nesse mundo. Não é, cara. Nós trabalhamos nisso, nós seguimos o nosso sonho. Eu volto a dizer, o Wagner agora está descansando, mas em breve ele volta, né? E a gente é pessoa normal, trabalha na noite, que mexe com coisa que nunca imaginou que ia trabalhar na vida, né? Eu sou Uber, eu nunca na minha vida pensava que eu seria Uber, né? Eu nunca pensava que eu trabalharia em transporte, carregar gente, nunca na minha vida que eu pensei isso.
Nunca na minha vida que eu pensei que eu ia cortar madeira, cortar árvore. Nunca na minha vida que eu pensei. Né? Pois eu tive que aprender a trabalhar com motosserra, uma coisa que eu super perigosa. Né? Eu nunca imaginei isso. E aqui em Portugal, para quem acha que a vida aqui é fácil, não é, gente. A gente não ganha dinheiro fácil. Tá? O dinheiro aqui é suado. Nós acordamos de madrugada. Nós vivemos uma vida que, assim, em partes no Brasil seria até melhor. Exatamente. Né? Isso que eu ia falar agora. Em parte seria até melhor, mas não. Aqui a nossa vida é difícil. Nós acordamos 3 horas a menos, né, ou a mais, dependendo do ponto de vista, do que acordaríamos no Brasil. As pessoas, às vezes, que estão do lado de lá, têm uma imagem que às vezes não é uma imagem errada, mas é uma imagem que não é a verdadeira. A verdadeira. Porque assim, quando vamos ao Brasil, o poder de compra aqui é melhor. Você tem um poder de compra melhor, mas não é porque você ganha muito. É porque as coisas aqui, os preços, teoricamente, são justos. Né? A pessoa fala assim, pô, mas muita gente pergunta, quanto é um celular X aí? Fala, é tanto. Ah, mas você colocar vezes 6, aqui vale mais a pena. Falei, ok, mas quanto você ganha aí? Pois Né? Para você converter, vamos converter tudo. Então, isso em Portugal acaba sendo melhor. Só que a gente, nós que somos imigrantes, o que pesa para nós aqui, para todo mundo que chega aqui, qual o maior problema? É a renda. A renda. Muito caro. Você não tem condição de você morar sozinho. Sim. Você vai ganhar um salário que não é compatível com você pagar a tua renda e você viver bem? Sim. Ou qual é o teu objetivo aqui? É ganhar dinheiro? Fica mais difícil ainda. Né? Aí vem educação, essas coisas. É incomparável. É muito melhor que o Brasil. Sim. O direito de ir e vir, você andar tranquilamente com o celular na mão, seja de dia, de noite, a segurança é muito melhor. Mas é aquilo que você falou. Tem situações que lá acaba sendo melhor. As pessoas estão avisando a gente aqui que quem mora na Europa, resumindo, é rico. Tem muito dinheiro. Essa é a imagem que eles têm da gente, velho. Só que tem muita gente aqui, só para vocês terem noção, assim, a gente mora em quarto, sabe? Não é quarto ruim, né? Não vamos aqui também falar, mas nós nos repartimos para pagar uma renda. Mas eu vou te dizer que na minha época eu já cheguei a morar aqui e eu aluguei uma casa no meu nome, né? Uma casa no meu nome lá na Sobreda da Caparica. E eu paguei, naquela época eu pagava 120 euros. Entendeu? Faz tempo, já faz tempo. Faz já muito tempo. Naquela época. Então, assim. Nem meio quarto hoje é não. esse valor. Nem meio quarto, gente, nem meio quarto. Um quarto aqui hoje, você vai pagar em média 350 euros. Um quarto hoje. Eu já aluguei uma casa que, inclusive, tinha até um pé de pera lá assim, tinha espaço para plantar horta e se quisesse, mas e era muito barato. Um quarto, naquela época, a gente pagava 50 euros, né, alguma coisa assim. E hoje a gente paga 300, 400, né? Então, assim, sem choro. A situação mudou muito, mas eu gosto sempre de ressaltar uma coisa que foi uma das coisas também que eu fiquei pensando muito em relação aqui a Portugal, foi que o Brasil, pelo menos na minha região, chegou num estágio tão agressivo de roubo, né, de criminalidade, que eles estavam roubando gente, artistas como nós, que chegava do trabalho com quase nada, às vezes 2 colunas, né, coluna, caixa de som, e o violão e tal, e pessoas roubando a gente na madrugada, né? E pronto, isso quando eu fiquei sabendo, foi até um casamento que eu ia fazer no dia, e a gente estava descarregando as coisas e o pessoal falou, olha, é assim, cuidado na hora de for guardar os seus materiais, porque tinha bateria, tinha muita coisa para guardar, e cuidado na hora de for guardar que na semana passada roubaram aqui a gente chama de carrinha, mas era um carro tipo Fiorino, né? Aquele carro, roubaram com tudo. Nós estamos falando aí de coisa para o Brasil,
naquela época, né, que já tem 8 anos isso, naquela época, sei lá, coisa de R$ 40.000. E aquilo me deixou extremamente chateado, porque, porra, velho, você já trabalha suadamente. A noite não é fácil, né? E você investe ali numa caixa de som, uma mesa e tal, e saber que você está saindo ali do seu trabalho e alguém pode te roubar aquilo, né? Então, Tá de mal a pior. então a gente Infelizmente. isso me deixou um pouco chateado. Mas óbvio, não foi só isso, né? Eu tive a oportunidade de vir na Suíça, conheci meus amigos, o Cristiano e a Leide, que me ajudaram muito aqui, falaram, né, vai para Portugal que eu vou te ajudar. E realmente eles me ajudaram muito, né? Na época que eu voltei em 2018, agosto de 2018. E eles me ajudaram bastante. E eu vi aqui uma oportunidade muito grande, né, de trabalho de música que não era praticado aqui, né? E que depois depois de muito tempo, começou a mudar a ideia de música aqui, realmente mudou bastante, né? Tanto que a gente hoje vive uma situação meio parecida do Brasil em questão de trabalho, né? A gente trabalha muito, as pessoas até pensam que a gente faz show grande. Não, gente, a gente faz show em casa de show pequena, né? Que às vezes 40 pessoas lotam uma casa, coisa que no Brasil não tem costume. Essa é basicamente a rotina. A rotina. Tem shows grandes? A gente trabalha em shows, mas o dia a dia é isso. É isso, né? A gente não trabalha em coisa grande. Olha, a gente está chegando no final, quase no final do nosso trabalho, né? E a pedra foi cantada e realmente eu falaria disso. Realmente eu fiquei pensando por quê? Nós acompanhamos a situação, né? Nós estávamos, né, junto de você e a primeira vez que você precisou ir lá, foi até eu que te levei, né? Foi. Foi. Ao aeroporto. Foi. Te levei para o aeroporto. Você, Adriele. Né? Eu nem trabalhava de Uber, ou eu trabalhava, nem me lembro ainda se eu trabalhava, já não lembro. Cara, não lembro, mas você, Né? porra. Eu só sei que eu te levei. Gratidão muito grande. Cara, que foi uma época que a sua mãe estava ainda doente. Yeah. E naquela época você disse o quanto de ligação, o que você trouxe da música. Sim. Foi da sua mãe. Eu e minha família. Né? Minha mãe foi uma das primeiras. Ela e o meu tio, né, que era o irmão dela, que também, depois da minha mãe, ele veio a falecer também. Sim. Foram os pioneiros, né? Sim. Na música. Minha mãe sempre muito dedicada. Foi o exemplo, cara. Minha mãe fala assim, com o maior orgulho. Tudo que a gente construiu como ser humano e na música foi através dela. Pois, porque eu já ia falar de sua mãe, né? A pedra foi cantada e eu ia falar mesmo. Porque percebe-se muito naquela época ainda, né? Quando ela ainda estava entre vocês, que você tem realmente um carinho muito grande pela sua mãe, né? Sim. E há poucos dias atrás, quando a gente saiu para jantar, você disse que até hoje te custa e vai continuar te custando, né? A situação de que é como se a sua mãe estivesse viva, que você ainda não engoliu, isso é fato. Como é que engole, né? E a situação da sua mãe, né? E eu queria que você me dissesse para nós aqui, porque a gente já sabe, né? A sua mãe, o que ela representou para vocês na família? Assim, você já disse que ela era uma pessoa da música, né? Mas como ela era? E o que ela representava assim para você como mãe? Não só a questão de carinho, mas como mãe. Como é que foi o ensinamento dela como mãe para vocês? A minha mãe, ela foi sempre a coluna da nossa casa, né? Sim. Tem o meu pai, o meu padrasto, que me cria desde os 2 anos e meio de idade. Ela também, poxa, foi e é um cara que sim, mais que um pai, sim, como se fosse um pai biológico, né? Então, a minha mãe sempre foi o pilar, a coluna da casa, tudo. Eram os conselhos, ensinamentos,
exemplo de percepção, porque eu lembro quando minha mãe, eu era menino, quando ela começou a estudar música, ela tinha dificuldade, mas a persistência dela fez ela se tornar uma das professoras mais queridas lá de São Paulo, formou muitas alunas na música, e Sua mãe tanto era que professora de música. professora, mais de 40 anos, tanto que ela quando teve o enterro dela, era uma segunda-feira de manhã, Márcio. Cara, não cabia gente no cemitério. Tinha muita gente, muitas alunas antigas que já estavam, alunas dela que já eram professoras também, que estavam ali, sabe? Foi uma coisa bem. E a luta Mas, de vocês foi grande, né, cara? Porque eu lembro que você chegou aí pro Brasil, eu acho que 2 vezes ou 3 vezes. 3 vezes. Só que eu acompanhei, né? 3 vezes. Sei que você foi várias vezes, mas que eu pude acompanhar naquela coisa e até quando aconteceu, você saiu num desespero. E, Sim. né? Foi uma fase bem difícil. A primeira vez que eu fui, que foi quando você e a Adriele me levaram, na verdade, eu fui lá resolver uma situação e foi quando eu descobri que minha mãe estava doente. Porque assim, Ela escondia isso. não é que ela Ou ela não escondia, é que as pessoas que estão convivendo ali no dia a dia, talvez não tenham essa noção. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio sem ver minha mãe pessoalmente, só por chamada de vídeo. Então quando eu cheguei, que eu olhei pra minha mãe assim, eu já senti. Ela estava um pouco mais magra, minha mãe sempre foi aquela pessoa ativa, alegre, brincalhona, e minha mãe estava um pouco mais, sabe? Eu falei, essa não é minha mãe, você não é assim. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Não, tal. Aí quando eu olhei, um braço dela super inchado, um caroço aqui assim na região das costelas, aqui atrás dos seios. Não, mas já estamos marcando aí uma consulta, não sei o que e tal. Eu falei, não, peraí, nem assim não. Peguei no dia seguinte, já levei ela num médico particular, já fiz a bateria de exames, aquela coisa toda. Não deu nada. Aí falei, estranho, né? Eu fiquei lá com eles, o tempo de vir embora, eu vim embora. Daí quando eu cheguei aqui, passaram-se acho que 2 ou 3 meses, meu irmão me ligou e falou, ó, aí foi diagnosticado, a mãe tá com câncer. Mas isso depois de 3 meses, porque nos exames não tinha dado nada. Fez tomografia, fez mamografia, fez raio-x, fez tudo e não deu nada. Aí eu já fiquei em choque, cara. Aí fui novamente pro Brasil, ela já estava internada, fiquei lá 1 mês com ela, só que ela já estava mais debilitada. E eu vi que o negócio realmente era grave. Sim. E eu tinha um show em Bruxelas, na Bélgica, já estava tudo certo, já estava tudo... O cara já tinha comprado a nossa passagem, a minha e do Breno, já tinha hospedagem de hotel, o motorista lá, esse procedimento normal, né? Falei, e agora? Aí meu pai e meu irmão falaram assim, não, vai para os seus compromissos, a mãe vai ficar bem, isso aqui é só uma fase. Não adianta você também deixar as coisas, né? Senão a gente vai entender que realmente a gente vai querer agravar a situação. Vamos acreditar que isso aqui é só uma fase, vai passar, leva a sua vida normal. Aí me deram uns conselhos, eu falei, tá bom, eu vou. Tinha passagem de volta já, peguei e voltei para cá. No sábado, foi uma sexta-feira, eu cheguei aqui. Eu ia viajar para Bruxelas no sábado. Aí viajei, fiz o show, voltamos, tal, ok. Na próxima sexta-feira, eu estava fazendo um serviço em Oeiras, fazendo a pintura interna de um casal de senhores. E aí, só que eu vou resumir, na noite anterior, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava no local de costa, assim, aí chegava uma pessoa e pegava na minha mão. Só que quando pegou na minha mão, eu já senti que era minha mãe. Aí eu, mãe, ela, oi, Vaguinho. Ele me chamava de Vaguinho, né? Começou a conversar comigo. Aí me dava uns conselhos. Olha, filho, assim, tal. E eu queria olhar para trás para ver minha mãe, eu não conseguia. Era só um raio de luz, assim, um fecho de luz. Muito forte, eu não conseguia ver minha mãe. Eu só vi o braço. E aquela mãozinha toda roxinha, de acesso, de agulha, sabe, aquelas coisas. E me dava uns conselhos. E aí no final ela falava assim, olha, não faça nada que fosse me desagradar. Mãe, por que tá falando isso? Aí ela calou.
Ficou quieta, não respondeu mais nada. E a mão começou a gelar. Pegava aquela mão fria, parecia que estava segurando uma pedra de gelo. E aí eu comecei a ficar em choque, né? Mãe, chacoalhava a mão, queria olhar, não conseguia. Mãe, fala comigo, fala comigo. Fui entendendo ali que ela estava partindo, que a mão dela começou a ficar fria e ela parou de falar. Aí eu tava naquele sonho bem angustiante, cara. Aí a Pamela me acordou. Minha filha tinha 2 meses de vida. E ela tava dando mamar pra ela, era 3 e pouca da manhã. Ela me acordou e falou, olha, você tá se debatendo, tá agonizando aí na cama. Por isso que eu te acordei. Aí quando eu acordei, o sonho já... Falei, Deus, vai levar minha mãe. Minha mãe vai morrer. Mas por quê? Aí contei o sonho pra ela e não consegui dormir mais. Quando era 8 horas, eu tinha que estar em Oeiras. Márcio, eu tô lá trabalhando 8 horas da manhã. Quando foi 9 horas, meu telefone tocou, meu irmão. Chorando, desesperado, não conseguia falar. E aí eu já fiquei mole, tava em cima da escada, velho. Sentei. Aí meu pai pegou o telefone e falou, filho, o médico passou aqui e deu 48 horas de vida pra sua mãe. Aí, na hora, já lembrei do sonho novamente, né? Falei, poxa vida. Comprei a passagem. Tô resumindo. Quando eu fui pro aeroporto, cadê meu passaporte? Não achava. Revirei a casa todinha, não achei meu passaporte. Quando foi o Davi Dias que me levou dessa vez. Sim. Aí eu falei, eu vou assim mesmo. Cheguei no aeroporto, já fui direto na PSP. Falei, olha, eu não tô achando meu passaporte, mas é um estado de emergência, né? Minha mãe foi decretada que só tem 48 horas de vida e eu preciso viajar. Olha, o senhor pode viajar, mas tem que pegar uma autorização no consulado. Só que era um sábado, como é que eu ia? No consulado abre segunda-feira. Ela falou, qual é o seu nome? Vamos procurar aqui. Vai que você perdeu, o senhor passou pelo aeroporto por esses dias? Eu falei, passei a semana passada. Cara, a mulher bateu lá no sistema, o primeiro passaporte que apareceu foi o meu. Foi o seu. Só que nisso já tinha fechado os portões de embarque já meia hora. Que voo internacional, 1 hora antes, você já não consegue entrar mais, né? Fecha com 1 hora antes do voo. E faltava ali 20 minutos pro voo. Fui em todas as cabines, que eu viajei pela TAP, fui em todas e, cara, sem chance. Aí sentei novamente dentro do aeroporto, já comprei passagem pro dia seguinte. Quando eu fui embarcar, era 8h15 da manhã aqui, e dentro do avião, o avião já indo pra pista para decolar, eu falei com a minha família, ó, eu vou colocar no modo avião, tô embarcando agora, 8h15 certinho. E viajei. Vazio o avião, aquelas poltronas do meio. Sim. Só tinha eu, mais uma pessoa na outra ponta, assim, cara. Dava pra eu deitar ali. Voo bem tranquilo. E quando eu cheguei no aeroporto, aí que eu fui receber a notícia que a minha mãe já tinha falecido e ela faleceu exatamente 12h15 no Brasil, que era 8h15 aqui. Quer dizer, ao contrário, né? Era 8h15 lá, eu embarquei 12h15 aqui. Era 4 horas antes lá. Foi o horário do falecimento. Ou seja, eu viajei o tempo todo sem saber. Só que aconteceu um fato interessante, velho. Qual a probabilidade de você estar no meio do voo, você pegar o seu telefone assim, você abrir e cair um monte de mensagem? Ele no modo avião. Qual a probabilidade? Isso não existe. É difícil. Falei, ou foi uma revelação que eu tive, uma revelação muito real, porque quando eu cheguei lá eu vi as mensagens, quando eu desembarquei, e eu vi meu primo falando em um dos grupos que a gente tem da família lá com o pessoal do Nordeste, né? Sim. É com muitos pêsames que eu venho aqui comunicar o falecimento da dona Rita, minha tia e tal, meu primo. Eu li aquilo assim, pô, cara, só encostei a cabeça assim, apaguei. Mas quando eu desci no aeroporto, falei, não, a mensagem tá aqui, cara. Realmente essa mensagem apareceu pra mim no horário lá e em cima. Enfim, cheguei, infelizmente não peguei minha mãe com vida. Eu queria chegar dentro dessas 48 horas, né? Mesmo que ela estivesse ali na UTI, entubada, tudo, mas meus irmãos falavam que ela mexia o olho, conseguia ouvir o que a gente estava falando, né? E eu Mas você queria também me despedir demonstrou dela. bastante carinho para ela. Sim, isso aí eu não tenho, eu tô em paz quanto a isso, mas em paz mesmo, que eu sei que, né? Mas
Quando passou o enterro, tudo direitinho, aí meu pai reuniu a gente em casa e falou assim, olha, eu tenho um recado para vocês, que durante a internação da sua mãe, ela fez eu pegar um papel e escrever um recado para cada filha. Eu falei, caramba, então vamos lá ler. Aí ele pegou o papel, juntou a gente assim para ler, e foi um momento bem, assim, cara, de muita emoção. Sim. Né, que ela deixou um recado para cada um dos filhos. E quando chegou na minha vez, ela falou para mim, sentia muito não ter dado certo o meu primeiro casamento, né? Porque sou da igreja, a gente casa para viver para sempre, né? Uhum. Mas que estava feliz com as coisas que estavam acontecendo e tal. E por fim falou assim, não faça nada que fosse me desagradar. A mensagem do sonho. A mensagem do sonho. Aí ali eu tive a certeza, falei, pô, eu fui o único filho que não consegui me despedir dela no hospital, antes de Deus levar, mas também fui o único que Deus mostrou pra mim que ia levar ela. Foi um sonho, assim, muito... marcar minha vida pra sempre, né? Já te deixou preparado que isso... Me preparou. E o que eu sinto hoje, depois de 1 ano e meio, passou um pouco já de 1 ano e meio, é que o problema tá no Brasil, cara, quando eu chegar lá. Porque depois que eu enterrei minha mãe, 1 semana eu tava aqui, por causa dos compromissos. Sim. Então meus irmãos que estão vivendo lá, eles, assim, meio que estão se acostumando já. Eu falo em questão de ambiente, tá? Não com a perda. É ambiente. Que meu irmão, assim, a casa é uma casa bem grande. Meu irmão mora embaixo, minha mãe na casa de cima. Que é um sobradão bem enorme que tem. E eles moraram junto. Meu irmão tem 20 anos de casado, 20 anos que moram lá. Então, ele tá ali diariamente, já meio que vai se acostumando, né? Eu, quando chegar, pra mim, é como eu chegar de viagem e vou encontrar minha mãe lá. Então, eu sei que isso aí pra mim vai ser um baque. Mas, não tem como fugir disso. Mas, pronto, é uma situação difícil, porque, assim, eu tenho meu pai e minha mãe, graças a Deus, né? Mas a gente... Pronto, eu não consigo nem imaginar essa situação, porque, né, a gente ainda vive longe, né, já fica pensando nisso. Aí eu tive uma grande perca não tem muito tempo, que foi minha avó, né, mas eu imagino que para você foi muito difícil, né, uma situação muito complicada, ainda mais estando distante, né, e a gente já pôde acompanhar realmente, mas eu tenho certeza que, pelo que você fala da sua mãe, ela está num bom lugar. Sem dúvida. E vocês dois tinham uma ligação muito grande. Muito grande. E tudo. Era uma situação, é um assunto complicado, mas que realmente eu iria falar sobre isso, porque a questão da música, que é inclusive o que liga a gente, né? Você traz dela. Foi herdado dela. Você traz dela. O nosso programa, né, o Prosa de Artista, é um programa que explora, né, as histórias e inspira os talentos para mostrar para você, mais uma vez, que nós somos pessoas normais, que acorda de madrugada, que dorme super tarde, que tem uma vida de muito trabalho. Às vezes tem uma rotina até mais pesada do que imagina. Até mais pesada, né? Então, quando você vê a gente na foto, rindo, né? E pronto, e no palco e tal, não pense você que a nossa vida é fácil. Nossa vida é muito complicada. A gente não não que não queiramos e não que a gente não vá, porque a gente luta para fazer sucesso, né? A gente não trabalha na música só para trabalhar, a gente luta sim, a gente sonha como todo mundo, mas nós temos a vida normal. Nós não moramos em mansão, nós não temos funcionários, nós não acordamos tarde, a nossa vida é normal. Então, para você que ama pintura, que ama música, que ama qualquer tipo de arte, né, seja ela qual for, e às vezes fica com receio de começar porque você tem o seu filho na escola e você tem que levar o trabalho que às vezes te impossibilita, saiba você que nós fazemos tudo isso e seguimos o nosso sonho.
Então, a minha intenção sempre foi botar no coração das pessoas o desejo de seguir o sonho. Então, você não deixe de seguir o seu sonho, seja ele qual for. Não se prenda a compromissos, né? Também não protele os seus compromissos, mas siga o seu sonho, porque aqui, né, e dentre esses desejos de projeto, você vai ver várias histórias de pessoas comuns que não deixou de seguir o sonho, né? Você tem quanto tempo de música? 33 anos. 33 anos. 33 eu anos, acho que eu tô 2 anos na sua frente. Menininho. Uns 35 mais ou menos. E aí as pessoas falam, porque você é muito velho. Eu sou um pouquinho velho, mas é porque eu Começamos cedo. Comecei muito cedo, né? E aqui são pessoas que trabalham normal, mas que seguem o seu sonho. A intenção disso é fazer você seguir o seu sonho, ok? Não esquece disso. Wagner Lourenço dos Santos. Eu quero te agradecer demais. Imagina, cara. Te agradecer por ter acreditado. Esse homem ligava para mim falando, vamos fazer um negócio. Depois, lógico. Por acreditar e a gente tá aqui. Não, mas é o que você acabou de falar, é falando de sonho. Isso aqui é um negócio, não é querendo pegar carona no que você está falando, mas a Pamela sabe. Há muito tempo atrás, cara, quando começou esse negócio de podcast, eu ficava doido com isso. Eu achei um projeto muito bonito, cara. Muito bacana, rico, né? Muito bacana. A gente pode prende as pessoas. É uma conversa informal, que se deixar a gente fica Sim, cara, e as pessoas gostam de conhecer o outro lado, né? Também, aprende as pessoas. Sim, eu falo porque eu gosto de ficar vendo isso aqui na internet. A minha vida é ver isso na internet. Louco, eu fico bacana. O dia todo assim, quer dizer, eu dirijo, né? E nos intervalos, porque nós não temos viagem o tempo todo, né? Eu fico vendo podcast, vejo podcast de todos os assuntos, né? Até mesmo para a gente se inteirar. Ficar por dentro de tudo. Ficar por dentro. E aprender também, né? Porque a gente aprende muito. Exatamente. No mais, eu quero te agradecer por ter acreditado nisso, né? Você está aqui comigo. Marcelo, eu que agradeço. Viu? Obrigado a Pamela, né? A Adriele está ali também acompanhando a gente. Elas estão morrendo de fome, gente. Nós estamos aqui conversando. Né? Mas antes de terminar o programa, né, a gente falou de vários assuntos de trabalho e de tudo mais, coisas pessoal, de família. Eu queria que você cantasse uma música para nós. Canta para nós, né? Uma música que lembrava a sua mãe. Porque você disse para mim que Trio Parada Dura era os artistas que a sua mãe amava, né? Sim. Então, de moda... Canta uma musiquinha de moda, minha mãe... Pode deixar sem cabo mesmo, a gente faz no acústico. Pode soltar ele aí, não tem problema não. A gente faz no acústico mesmo. Mas eu cantar não, nós, né? Nós cantamos. Não, eu te acompanho. Inclusive, por ironia, tem no DVD essa música. Sim. Só que minha mãe gostava demais mesmo dessa música. Conheci através dela. Coxa de Retalho. Manda comigo? Manda. Que tom que você tá aí? Deixa eu ver se fica um tom. Pode puxar em lá. Pode cantar assim, ó, que tem a gola boa. Manda subir o tom. Aquela coxa de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim.
Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo, tu has de lembrar da coxa e também de mim. Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos que juntos de mim fizestes um lindo trabalho. Se nessa sua vida alegre tens o que queres, eu sei que esqueceste agora a coxa de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo, tu has de lembrar da coxa e também de mim. Ô, menino. Ei, lasqueira. Obrigado, gente. Foi para nós uma honra muito grande. Até a próxima. Obrigado. Valeu.